Olá! Formado em jornalismo pela PUC São Paulo, é mestre em Ciências da Comunicação e Artes pela ECA USP e especialista em Teorias da Comunicação pela Faculdade Casper Libero. Antes de se tornar professor, trabalhou como redator e contribuiu com reportagens para o Caderno de Turismo da Folha de São Paulo. Também atuou na área de assessoria de comunicação e na produção de publicações internas empresariais. Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde 2006, no curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, ministra aula para diversos alunos de vários semestres. O projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo, recebe o professor Fernando Moraes. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo ao projeto. Obrigado. Para começar, eu queria saber como surgiu essa sua vontade de estudar jornalismo, como surgiu essa opção para você? Olha, eu sou de uma geração que o Brasil vivia um período muito conturbado, né? Ali na década de 80, o período de abertura política, né? E, na verdade, assim, a minha casa era um ambiente muito politizado. Meu pai gostava muito de política, meu irmão fazia história, meu irmão mais velho fazia história na USP, o meu irmão seguinte fazia ciências sociais na PUC, então vivia um ambiente muito politizado. E eu sempre acreditei que o jornalismo era uma ferramenta importante, né, para você fazer algumas conquistas, né, do ponto de vista da sociedade, né? Então, acho que meu caminho foi por aí. E como surgiu a vontade de se tornar professor de jornalismo? Então, foi por acaso. É? Eu estava em casa, no carnaval, tocou o telefone, e tinha uma secretária eletrônica e tal, e eu recebi um convite para dar aula na Universidade de Mogi das Cruzes. Né? Nunca tinha dado aula em faculdade, até colégio, até dei aula uma época e tal. E eu encarei como desafio. Né? Eu fui conversar, me chamaram para conversar, fui lá conversar com o coordenador. Aí falou, legal, a gente gostou do seu currículo, não sei como ele me descobriu. Ele falou, então tá bom, pode subir e dar aula. Eu falei, como assim? Pode subir e dar aula. Dia? No mesmo dia. Aí fui, gostei. Isso foi em 94, 94. E a partir daí eu segui esse caminho, né? Além do jornalismo, também a área acadêmica, né? Que é uma área apaixonante, né? Claro. E como você chegou até o Mackenzie, para dar aula no Mackenzie? Então, na verdade, eu dei aula numa outra universidade com o professor Zeca, que não está mais aqui, hoje ele está na Unesp, e surgiu uma vaga aqui no Mackenzie, uma professora que estava licenciada, estava grávida e tal, e aí ele me avisou, olha, tem uma vaga lá, tal, eu vim aqui no Mackenzie, aí não deu certo a primeira vez, que na verdade não contrataram, aí numa segunda vez apareceu a vaga de novo, ele me avisou, vim aqui, inclusive o professor Vanderlei, que era o coordenador na época, fui contratado e estou aqui até hoje. Certo. E você começou dando aula de quais disciplinas? Olha, aqui no Mackenzie, teoria da comunicação, comunicação comparada, jornalismo empresarial, gestão estratégica da comunicação, que é uma disciplina que não está mais no currículo, está incorporada em outras disciplinas. Mas foram essas, acho que basicamente essas disciplinas que eu iniciei aqui no Mackenzie. E você acredita que os alunos mudaram muito, assim, a cabeça dos alunos, as perspectivas dos alunos mudaram muito? Olha, eu acho que o ambiente hoje, né, é um ambiente diferente do que era 10 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então acho que é natural essa mudança. Eu acho que mudou sim, né, o perfil dos alunos, acho que da sociedade em geral mudou, né? Acho que a tecnologia, ela impõe, né, um novo ambiente, né? E eu acho que mudou. Não sei dizer se para melhor ou pior, mas eu acho que a mudança, eu acho que faz parte do processo civilizatório. Com certeza. E você, além das suas aulas, você também ministra algumas oficinas, né? Entre elas de política. Quais outras? Não, só essa oficina de política, né? Análise da cobertura política. E você acredita que os alunos vêm desenvolvendo mais vontade de se interessar pela política hoje em dia? Olha, eu acredito que sim, até me surpreendeu. Na verdade, foi até uma demanda dos alunos que que pediram essa disciplina. O professor Rafael, que era o coordenador na época, me sugeriu montar essa oficina e eu achei muito interessante esse gosto dos alunos, né? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito complicado, de polarização política, e eu acho que veio daí, né, esse interesse dos alunos pela oficina. E, olha, acho que é a quarta oficina que eu estou oferecendo, e a sala cheia, e eu percebo assim, uma vontade muito grande dos alunos por esse tema político, né, para discutir política, né, a cobertura política que junta as duas coisas, né, a nossa área, o jornalismo, com política. Né. E você acha que hoje em dia o papel do jornalista ainda se mantém claro, assim, nesse âmbito político que
é tão conturbado? Assim, eu acho que sempre, né? Eu acho que o jornalismo é um dos pilares da democracia, né? Tanto que falam que é o quarto poder, né? Mas eu acho que é um dos pilares da democracia. Eu acho que nunca pode deixar de existir, né? Porque ele é o que fiscaliza os poderes, né? Então, acho que é fundamental. E, embora o momento seja um momento complicado, a gente percebe aí que essa polarização tá entrando no jornalismo também, mas eu acho que a gente tem que manter um pouco os princípios, né? O jornalismo é um princípio, né? Uma ética, né? Nós temos essa ética e nós temos que seguir por esse caminho. Isso tem que se manter sempre, né? Sim. E você acredita que o jornalista hoje em dia, ele ainda segue isso, né? Mesmo com as pessoas hoje, os alunos se interessando mais, eles seguem ainda esse padrão, né? Ah, sim, eu acredito que sim. E espero que sim. Eu acho que nós, professores, eu faço isso, tenho certeza que todos os colegas aqui fazem isso, né? Nós seguimos esse princípio, né? Acho que o jornalismo tem que ir por esse caminho. Não importa quem seja, né? Você tem uma ética, né? É o princípio jornalístico que você tem que seguir a qualquer custo. Doa quem doer. Né? Não importa se é o lado da sua predileção política, o outro não. Eu acho que tem alguma questão, você tem que denunciar. Acho que é o papel do jornalismo, é fundamental. Claro. Política e jornalismo são realmente coisas que convergem muito e são muito importantes para a nossa sociedade, né? Mas a gente vai continuar falando disso no nosso próximo bloco. O Projeto Memória volta já. O Projeto Memória está de volta. Ao meu lado, o professor Fernando Moraes. A gente estava conversando um pouquinho sobre política. Para você, qual que é a função essencial do jornalista nessa questão política? Olha, como eu falei, eu acho que fiscalização, né? O jornalista tem que fiscalizar os poderes, seja ele qual for, né? Tanto o executivo, o judiciário, né? Eu acho que o federal, estadual, municipal, acho que é papel fundamental do jornalista fiscalizar os poderes, as instituições de uma forma geral. Né? Eu acho que é fundamental isso para o jornalismo, para a sobrevivência do jornalismo e da sociedade também. Né? Acho que a sociedade depende do jornalismo. Né? Se você pegar historicamente, né, o chamado jornalismo industrial, né, que é a base desse jornalismo que nós temos hoje, a gente vê que cumpriu um papel fundamental na sociedade. Temos casos como o Watergate, por exemplo, né, que culminou com a renúncia do presidente Nixon na época. Então a gente vê que o jornalismo tem esse papel de fiscalizar os poderes. Certo. E você, como você enxerga o curso de jornalismo daqui a outros 20 anos aqui no Mackenzie? Olha, eu como aluno, professor, já passei por 9 universidades, né, entre elas USP, Casper, PUC. E eu posso dizer, aliás, eu falo isso para os alunos, né, que entre todas essas universidades pelas quais eu passei, o Mackenzie aqui oferece mais estrutura para os alunos. Né? E é verdade isso mesmo, nós temos toda a estrutura em sala de aula, apoio, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma diferença aqui em relação às outras universidades, né? Claro. E eu vejo que nós estamos num bom caminho. Né? Posso te dar o exemplo de uma disciplina que desde que eu entrei no Mackenzie, que existe, que é essa disciplina ligada à área de comunicação empresarial, que outras universidades já tinham. Inclusive, eu já tinha lecionado em outras universidades também. Mas aqui eu percebi que o Mackenzie deu uma importância muito grande para isso. Isso desde 2008, que foi quando eu entrei aqui. Né? Isso já mostra assim, que o Mackenzie está sintonizado com uma tendência no mercado, né? Que é o que está gerando a maior parte do emprego hoje, está nessa área de comunicação corporativa, comunicação empresarial. Né? E eu acho que o Mackenzie já percebeu isso antes. Entendeu? Então, outras estão indo atrás hoje, mas assim, acho que o Mackenzie, desde já bastante tempo, já
nessa tendência, né? E dentro da profissão mesmo, do jornalismo, qual você acha que é o diferencial dentre as outras profissões que existem? Olha, eu acho que toda profissão tem um aspecto positivo e negativo, né? Imagina um médico, um advogado, todas são fundamentais para a sociedade, né? Mas jornalismo, eu até falo isso para os alunos, olha, se um médico erra, ele pode matar uma pessoa, que não deveria, né? Um engenheiro erra, pode derrubar um viaduto, uma ponte, um prédio, né? O jornalista erra, ele pode levar uma sociedade inteira para o precipício, entendeu? É uma responsabilidade muito grande. Tem uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade social, assim, é fundamental. Né? E nós percebemos hoje, como eu disse, um momento conturbado da política, do mundo, não é só no Brasil, o mundo todo está muito complicado. O jornalismo vem sofrendo uma pressão muito grande dos poderes, né? Mas a gente percebe que existem jornalistas que, eu diria assim, que são como uma instituição, né? Só que eles não perdem o foco, não perdem o princípio, né? Da responsabilidade que ele tem perante a sociedade, né? Claro. Então você acredita que essa nova geração de futuros jornalistas está bem preparada para o mercado de trabalho? Olha, eu acredito sim, né? Eu vejo os nossos alunos e eu sinto que o pessoal tem é uma geração diferente. O pessoal tá querendo entender, né? O exemplo mesmo é essa oficina que eu estou dando, né? De análise da cobertura política, né? Os alunos se interessando por política, entender. E até no início, na apresentação, eu falei, olha, pessoal, a gente come política, dorme política, estuda política, tudo depende da política, né? As políticas públicas são definidas a partir da eleição de um determinado candidato ou outro, né? Então, eu percebo que os alunos estão com essa vontade de entender o país, talvez pelo próprio momento conturbado que nós estamos vivendo hoje, né? E não só no Brasil, no mundo todo, no né? mundo Muito todo, complicado. E se você pudesse dar uma dica, um conselho para esses alunos que querem seguir política, o que você diria? Corra atrás do seu caminho, entendeu? Faça o seu caminho. Eu acho que não existe nenhuma área fácil hoje em dia. Todas as áreas. A gente está vivendo um momento de presença marcante das tecnologias, né, que estão reestruturando todas as áreas, né? O trabalho, não só o trabalho, mas as relações sociais, até as relações afetivas. Então a gente está num momento de mudança profunda. Então, se você quer seguir jornalismo político, vá em frente. Vá em frente que tem espaço. Né? Assim, nada é fácil, né? Mas a gente tem que conquistar, abrir o caminho, né? Conquistar os nossos caminhos. Esse é o conselho que eu posso dar para os alunos, é esse: vá atrás do seu objetivo, persiga o seu objetivo. E as suas perspectivas, tanto para a política, tanto para o jornalismo político, são positivas nesse futuro? Olha, é complicado, né? A gente, né, não tem bola de cristal, né? Mas eu sempre falo isso também, falei, olha, nós jornalistas, nós temos um nome a zelar. Né? Nós temos um princípio a seguir. Você nunca pode perder, né, essa perspectiva, entendeu? Para você conquistar, né, a melhoria para a sociedade. Né? Eu sempre falo isso, olha, gente, mantenha o seu princípio, né? Porque no seu caminho como profissional vão aparecer atalhos. Claro. Né? Em toda área acontece isso. Mas assim, o caminho mais fácil, mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Né? Então, assim, se é que a gente pode... Claro, a gente tem mais experiência, né? Já viveu muita coisa, viveu períodos muito difíceis, né? Como eu falei, eu vim da época da abertura política. O Brasil viveu 21 anos sob uma ditadura civil-militar. Né? Então a gente veio no período de conquista, de abertura política, a gente conquistou muita coisa. E agora a gente está no momento de retrocesso. Né? Então a gente tem que perseguir esse objetivo. Acho que o jornalista é fundamental nesse processo. Com certeza. Né? E essa nova geração, acho que está querendo conquistas. A gente espera que sim, né? Também espero. E nosso projeto, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu queria te agradecer por ter dividido um pouquinho da sua trajetória no jornalismo com a gente e desejar que tudo isso mesmo aconteça. Eu também desejo. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. O prazer foi todo nosso. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio do Projeto Memória.